E beleza? E agora vamos de dica de português. Vamos de dica de português. Vou pegar bastante informações aí sobre oratória, sobre português para melhorar aí na hora de falar em público, na hora de quem é ministro aí para ministrar, melhorando a sua forma de comunicação. Vou pegar algumas das dicas aí que a gente mais usa nos cursos de oratória e de língua portuguesa e trazer para vocês. Hoje eu trago duas informações só. Vou trazer assim na prática e não muita informação, porque senão não dá para gravar. Eu vou colocar apenas duas informações aí que são importantes, tá bom? Então vamos lá. Concordância nominal, vamos falar disso. Só que nós não vamos para a teoria, vamos para a prática. Ó. Qual que é o correto dizer quando a gente vai se referir a reis e a crônicas? É correto falar primeiro rei, primeira reis, primeira crônicas ou primeiro reis e primeiro crônicas? Então vamos lá. Nós precisamos entender que crônicas, reis e outros no Antigo Testamento, nós estamos falando de livros que foram escritos. Então, livro é uma palavra masculina. Então, quando a gente for se referir a esses livros aí, nós precisamos usar primeiro Reis e primeiro Crônicas, tá certo? Se a gente faz o contrário, é como se pegássemos uma palavra, por exemplo, um nome, vamos colocar aí Adriano, e aí a gente começar a falar assim, a Adriano, tá? Então é esse o caso. Então, como nós estamos falando de livros, então quando tiver 1 e 2 no Antigo Testamento, estamos falando de livro. Portanto, uma palavra masculina, nós vamos usar então a concordância aí. O numeral precisa estar no masculino também, tá bom? Então fica essa como a primeira dica. Eu não vou mais dizer então primeira Reis, primeira Crônicas e assim por diante. Eu vou dizer sempre primeiro Reis, primeiro Crônicas, porque é um livro e livro, palavra masculina. Beleza? E aqui, qual que é o correto? 1 Coríntios, 1 João ou 1 Coríntios e 1 João? Nesse caso, nós estamos falando de cartas que foram escritas. Então, as cartas. E carta é uma palavra feminina. Então, nós vamos usar, nesse caso, do Novo Testamento, quando tiver lá 1 e 2, né? Tiver 1 e 2, nós vamos usar a concordância no feminino, porque nós estamos falando de carta, de epístolas, que numa atualização para nós aí, vira cartas, né? Então é 1 Coríntios, 1 João. Então nos livros do Antigo Testamento, 1 Reis, 1 Samuel. E no Novo Testamento, as cartas. Então, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Beleza? Então essa é a primeira dica que eu trago nesse vídeo de hoje aí, tá? Se você gostou, se você estiver gostando dessas dicas, você deixa comentário aí, pede mais. Se tiver alguma dúvida, já coloca aí pra gente ir direto na sua dúvida. E assim eu vou entender que você está gostando desse material e que você quer mais informações como essas aqui, tá bom? Beleza, vamos para a segunda dica então e para finalizar por hoje. Então, qual que é o correto aqui? Na verdade, qual é o problema aqui? O problema é no uso do pronome pessoal, da primeira pessoa do singular, que é o eu, né? E aí nós temos aqui, para eu fazer ou para mim fazer. Então a gente vê bastante essa dificuldade também nos palestrantes por aí, e nos pastores, nos ministrantes aí, né? Nos ministros, né? Que colocam o pronome oblíquo, né? Que serve com uma função de complemento. O mim, por exemplo, eu estou simplificando a teoria, tá? Para não ficar muito chato, muito cheio de teoria, mas aí para eu fazer ou para mim. O mim, ele vai servir como complemento.
né? Então, e o eu, ele é sujeito, ele vai servir como sujeito de oração. Então, quando a gente fala assim, ó, deixa esta tarefa para eu fazer, é o correto. Deixe esta tarefa para eu fazer. Então, vai estar aqui ele na primeira pessoa do plural, conjugando aqui. Quando eu coloco deixe esta tarefa para mim fazer, aí eu estou colocando um pronome que não serve como sujeito de oração, e nesse caso, para eu fazer, eu vou praticar uma ação como sujeito da oração, e eu uso ele, o oblíquo, que ele vai servir só como complemento, que poderia ser como aqui, ó, deixe essa tarefa para mim. Aí sim, acabou. Você vai deixar, quem deixa, teórica, vamos colocar assim, também simplificando, quem deixa alguma coisa para alguém. Então, o mim vai complementar o verbo deixar. Aí vai dar certo, porque ele está servindo de complemento. Deixa, quem deixa alguma coisa, a tarefa, para alguém, para mim, tá? E aí nós temos então o correto. Agora, quando eu vou jogar o verbo fazer aqui já, aí nós estamos transformando uma oração numa oração subordinada, né? Que vai ser aqui uma oração subordinada objetiva e indireta. Estou tentando traduzir o mais sem ficar muito teórico, mas enfim. Aí, por ser uma oração nova, o fazer e o pronome ali que precisa, então ele precisa ser feito com o eu. Então, deixa essa tarefa para mim, aí morreu aí, complementou o verbo. Ou se eu vou colocar uma oração, então deixa essa tarefa para eu fazer. E aí vai dar super certo e vai ficar bem corretinho. Beleza? Então é isso aí. E geralmente essa falha aí dá para ser evitada como? Prestando atenção no verbo que vem depois do pronome, né? Se vier aí no infinitivo, como nós vimos aqui, então sempre vai estar aí com o eu na frente e não o mim. Então, ó, deixa essa oportunidade para eu ministrar. Ó, o correto. Deixa essa oportunidade para mim ministrar. Ficou errado. Ou deixa essa oportunidade para mim. Aí deu certo, complementou o verbo lá e ficou tranquilo. Então temos que prestar atenção nisso. Eu vejo às vezes algumas pessoas dizendo assim, o que importa é a mensagem, essas coisas aí a gente não tem que se preocupar, né? Mas eu acredito que não. Eu acredito que a gente tem que buscar sempre trabalhar sempre para buscar a excelência. A gente tem que buscar trabalhar sempre para que possamos entregar o melhor, o nosso melhor, para que a gente possa dar também mais credibilidade ao que nós estamos falando. E o uso da língua, assim como o uso da vestimenta, né, fala muito, fala bastante. Então precisamos sempre aprimorar, fazer esse aprimoramento da língua portuguesa e das técnicas de oratória também, que estou até dizendo que vou trazer aqui, né, para a gente. Vou trazer para que a gente possa utilizar isso e eu, de repente, ajudar de alguma forma, né, no melhoramento do seu ministério, da sua fala, né? Eu estou dizendo aqui voltado a ministério, mas você que quer melhorar a sua fala em público, é importante pensar nessa questão da língua portuguesa. E essa falha que eu trouxe, principalmente a segunda, né, do uso indevido do pronome, ela soa muito estranha, assim. Principalmente se você quiser atingir um público que tem esse conhecimento, que aprimorou o uso da língua portuguesa, né? E aí você pode botar em descrédito o que você está dizendo, por conta de não usar a língua adequadamente. E sem falar do descrédito também, eu acredito que todos nós podemos melhorar em todos os aspectos da vida e o uso da linguagem para melhoramento aí na comunicação com técnicas novas e uso correto da língua pode ajudar bastante, pode contribuir bastante e trazer aí um resultado melhor e uma imagem melhor, um convencimento melhor e você atingir mais públicos, um público,
aí atingir o público de maneira geral. Beleza? É isso aí, foco na ação, fé no resultado. Nos vemos por aí e lembre-se, você é responsável por seu sucesso. Tchau!